4 coisas que vão te ajudar a vencer a ansiedade. Você já se deitou para dormir e a sua mente simplesmente não parou? Os pensamentos, eles vêm um atrás do outro. Preocupações com as contas, com a saúde, com os filhos, com o futuro. E quanto mais você tenta descansar, mais ansioso você fica. Se você está vivendo isso, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu quero conversar com você sobre 4 coisas que vão te ajudar a vencer a ansiedade. Mas tudo isso baseado na palavra de Deus. E antes de continuarmos, se inscreva aqui no canal e deixa aqui o seu comentário. Eu entrego as minhas preocupações nas mãos de Deus. E eu quero também estar orando por você. Sabe, gente, a ansiedade, ela tem se tornado uma das maiores batalhas da nossa geração. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou sem direção. A Bíblia nos mostra caminhos práticos para encontrar a paz em meio às lutas. Primeiro, entregue tudo aquilo que você não pode controlar nas mãos de Deus. Muitas vezes a ansiedade ela nasce na tentativa da gente querer controlar tudo. E querer controlar o amanhã não cabe a nós. A gente muitas vezes quer controlar até as pessoas. Queremos controlar situações que estão completamente fora do nosso alcance. Mas existe algo que a gente precisa entender. Nós não fomos criados para carregar esse grande peso. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Perceba algo poderoso nesse versículo. Deus não disse para a gente guardar. Deus não disse para a gente suportar tudo isso sozinho. Ele disse para nós lançar. Imagine comigo alguém carregando uma mochila cheia de pedras. A cada problema, uma pedra é colocada lá dentro dessa mochila. Com o tempo, o peso se torna insuportável, impossível de carregar. Muitas pessoas estão vivendo assim, estão vivendo sobrecarregadas. Mas hoje, Deus, Ele está te dizendo: filho, filha, você não precisa carregar isso sozinho. Aquilo que você não consegue resolver, entregue agora, nesse momento, nas mãos do Senhor. Talvez você esteja preocupado com algo que ainda nem aconteceu. A gente às vezes faz isso. Quantas vezes eu também já sofri por situações que nunca chegaram a acontecer. A ansiedade, ela nos faz sofrer 2 vezes. Por isso, você precisa e eu preciso entregar tudo a Deus. Ele está cuidando de nós mesmo quando a gente não consegue enxergar Ele. Segundo tópico, pare de alimentar pensamentos negativos. Sabe, gente, a ansiedade ela cresce quando a gente alimenta pensamentos errados. Quanto mais pensamos no pior cenário, mais medo vem dentro de nós. E o medo, o que o medo faz? O medo, ele gera a ansiedade. Lá em Filipenses 4:8 diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, pense nessas coisas. O que você tem alimentado na sua mente? Estou te fazendo uma pergunta para você que está me escutando agora. Porque aquilo que tem ocupado a sua mente é o que tem dominado o seu coração. Se durante o seu dia você alimenta apenas notícias ruins, preocupações, pensamentos negativos,
Sabe como que a sua alma fica? A sua alma fica cansada. Mas quando você alimenta a palavra de Deus, algo começa a mudar. Não significa que a gente está negando o problema, significa que lembrar que Deus é maior que todos esses problemas. Quando um pensamento de medo vier, a resposta tem que ser uma promessa da Bíblia. Quando o medo quiser dizer para você, você não vai conseguir, você tem que lembrar disso. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é quem te fortalece. Quando a preocupação quiser vier, você vai dizer, vai dar tudo certo. E você vai fazer com que a sua mente lembre-se disso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se sua mente precisa ouvir mais a voz de Deus do que a voz do medo, você está no caminho certo. Terceiro tópico, transforme a sua preocupação em oração. Isso é poderoso. Uma das maiores armas contra a ansiedade é a oração. Lá em Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, apresente seus pedidos a Deus. Perceba só que Deus não apenas manda a gente orar, Ele manda a gente orar sem parar. Ele nos mostra na palavra dele o que fazer. Ore. Quando a preocupação começar a vir, você ore a Deus. Quando o medo vier, ore a Deus. Quando aquela insegurança bater, ore a Deus. A oração, ela faz algo extraordinário. Ela tira os nossos olhos do problema e coloca os nossos olhos em Deus. Isso é poderoso. Talvez você esteja agora, nesse momento, pensando, mas eu já orei e nada mudou. Continue orando. É o que a Bíblia nos oriente. Porque às vezes Deus ele tem o tempo dele. E nas outras vezes a gente ora e Deus nos fortalece para a gente atravessar aquela situação. Existem milagres que acontecem instantaneamente, mas existem milagres que acontecem dentro de nós. A paz de Deus é um desses. A paz de Deus em meio ao caos é um grande milagre. Uma pessoa ela pode estar passando por uma luta muito grande, mas mesmo assim, se ela tem Deus, ela vai sentir paz. Porque a paz de Deus não depende do que a gente está vivendo, ela depende da presença de Deus. Isso é poderoso. Nosso quarto tópico é: viva um dia de cada vez. Jesus ele nos ensinou algo poderoso lá em Mateus 6. Ele disse: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Olha só, a ansiedade ela tenta fazer você viver o problema que ainda nem chegou. Mas Deus ele quer que você viva o presente nesse dia. Hoje tem graça para você. Hoje tem força para você. Hoje tem provisão do céu para você que está me escutando. Quando a gente tenta carregar o peso do amanhã, a gente acaba ficando sobrecarregado. E não é isso que Deus quer. Imagine se você tivesse que carregar de uma só vez todas as dificuldades dos próximos 10 anos. Você não aguentaria, isso seria impossível. Por isso Deus ele libera a força diária. Todo dia há uma força liberada para você.
Assim como o povo de Israel recebia o maná diariamente no deserto, eles não podiam acumular para muitos dias, eles recebiam o alimento para o dia. Eles precisavam todo dia confiar em Deus. Todos os dias vinha maná do céu. Talvez Deus esteja te ensinando a fazer a mesma coisa que o povo de Israel fez. Confiar um dia de cada vez, uma oração de cada vez, um passo de cada vez. Não tentar resolver toda a sua vida num dia só. Confie, confie que Deus já está lá no seu amanhã. E eu creio que essa palavra, ela tocou no seu coração. Se você esqueceu tudo que eu já te falei até aqui, lembre-se apenas destas 4 coisas. Entregue a Deus aquilo que você não pode controlar. Pare de alimentar pensamentos negativos. Transforme as suas preocupações em oração e viva um dia de cada vez. Porque a ansiedade, ela pode muitas vezes ser grande, mas existe um Deus muito maior que a ansiedade e as preocupações. Às vezes os problemas eles podem parecer impossível, mas Deus, ele continua sendo o Deus dos impossíveis. E talvez você tenha começado esse vídeo sentindo medo, angústia ou até mesmo muita preocupação com o seu futuro. Mas eu creio que o Espírito Santo está trazendo paz ao seu coração neste momento. Se essa mensagem ela falou com você, escreva aqui nos comentários. Escreva aqui, Deus está cuidando de mim. Tenho certeza que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais por a sua vida. E eu vou ler o seu comentário e também vou estar orando por você. E também não se esqueça, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está enfrentando ansiedade e precisa ouvir uma palavra. E lembre-se de uma coisa, Deus não abandonou você. Ele conhece todas as suas lágrimas. Ele conhece também as suas preocupações. E conhecendo as suas batalhas, escute isso. Ele é fiel para segurar a sua mão. Não desista, não desista, não tenha medo. Deus está com você. Que Deus te abençoe. Curta esse vídeo e compartilha.